nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje eu iria voltar para Lucas 22. Mas eu fui mais uma vez direcionado pelo Senhor para que nós pudéssemos trabalhar um pouco mais a Páscoa. Mas hoje nós não iremos falar da Páscoa propriamente, pois concluímos já a exposição em Êxodo na segunda-feira, mas eu gostaria de falar sobre o Cordeiro, a pessoa de Cristo, e eu convido os irmãos a abrirem comigo em Isaías 53. E o título da nossa mensagem é Por que teve que ser assim? Eu não sei, já dividi algumas vezes com os irmãos sentimento quando nós assistimos filmes que retratam o sofrimento substitutivo de Cristo, principalmente o filme mais famoso de todos em relação a isso é o filme que tem o nome A Paixão de Cristo, né? Que foi dirigido por aquele ator famoso, Mel Gibson. E quando nós vemos esse filme, que tantas vezes já passou na televisão, eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu sempre, quando eu assisti esse vídeo, agora não mais, mas nas primeiras 50 vezes, acho que eu já assisti mais de 200, eu sempre ficava torcendo para Jesus não morrer. Mesmo sabendo que ele tinha que morrer, que ele entregaria a sua vida na cruz, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas a gente vai vendo aquele cenário se desenhando, e como nós, que somos criados em uma geração, a geração do cinema, que tem os mocinhos e bandidos, então quando a gente assiste algum tipo de filme, a gente sempre torce pelo mocinho. A gente quer que o mocinho vença. E a gente, quando vê o bandido ou alguém fazendo coisa errada, a gente quer que ele pague por aquilo. É um sentimento natural do ser humano. E então, quando a gente olha para o filme Paixão de Cristo, às vezes com esse sentimento, né, hollywoodiano, a gente quer que Jesus não morra. Só que ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer e tinha que ser daquele jeito. Ele tinha que ficar desfigurado. Ele tinha que ser desprezado. Ele tinha que ser traído. Tinha que ser daquele jeito. Porque senão nós jamais poderíamos usufruir da alegria da salvação. E quando nós falamos recentemente nos nossos últimos encontros em relação à Páscoa, o protótipo, né, do sacrifício perfeito de Cristo, que foi aquele cordeiro imolado na saída do Egito, para que os primogênitos dos hebreus estivessem protegidos e os primogênitos dos egípcios fossem mortos, aquilo apontava para Cristo. E não só aquela passagem, mas muito antes, quando Deus chamou o patriarca Abraão, ele disse a Abraão que daria a ele uma posteridade numerosa. Abraão não tinha filhos. E ele tem o primeiro filho dele, que não é da promessa, Ismael. Depois vem o filho da promessa, Isaque. Então o Senhor diz, pega o filho que você ama e sacrifica. E quando ele está indo, todos vocês conhecem essa passagem, quando ele está indo sacrificar, o seu filho faz uma pergunta para ele, porque já estava acostumado com o pai sacrificando animais para o Deus de Israel. Para o Deus dele, o Deus de Abraão, ainda não era o Deus de Israel, porque Israel não havia surgido ainda como nação. Mas ele está vendo, ele vê aquelas madeiras, ele vê o cutelo, a faca que era usada para sacrificar o animal, ele vê os elementos que eram usados para acender o fogo, e ele diz, mas está faltando um animal. Onde está o cordeiro? E aí surge a famosa expressão, né? Deus proveu, Deus provedor. E ele diz, Deus proverá. E quando Abraão está indo sacrificar Isaque,
o Senhor diz: não, Abraão, não precisa. E aparece um cordeirinho, porque alguém tinha que morrer. Deus está oferecendo o seu cordeiro. Você vê, tantos anos antes de falar com Moisés: pega o cordeiro, faz assim. Já tinha acontecido isso. Aí você diz: mas foi em Abraão? Não, você volta agora para... Onde começou? Onde começou a história da raça humana? No Jardim do Éden. E todos vocês sabem que Adão e Eva pecaram. E eles, quando descobriram a sua vergonha, tentaram cobrir a vergonha com folhas de figueira. E Deus providenciou um couro de animal. Você não pega o couro do animal sem sacrificá-lo antes. Desde lá, estava sendo mostrada a necessidade da morte para que tivéssemos vida. Porque nascemos mortos em delitos e pecados. Então, aqui Isaías, ele está falando desde o capítulo 48 sobre o servo sofredor. Aquele que viria para remir, para pagar os pecados de muitos, não de todos, que conheci. E a partir do final do capítulo 52, que é o versículo 13 do capítulo 52, nós vemos o sofrimento vicário, o sofrimento substitutivo de Cristo no nosso lugar. Por isso que 700 anos depois, Isaías profetiza 700 anos da vida de Cristo, antes da vida de Cristo. João Batista, quando olha para Jesus, vê isso, vê esse cumprimento na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E às vezes a gente olha para essa afirmação: que maravilha, é um cordeiro, mas ele tem que ser morto. O cordeiro, ele só cumpre o seu propósito pascual de passar por cima de nós o que merecemos, que é a justa punição, se ele morrer. Se o seu sangue for aspergido sobre nós, senão jamais seremos purificados. Por isso que essa passagem da Bíblia, juntamente com Romanos capítulo 3, é uma das passagens mais necessárias para o movimento evangélico de hoje. Toda essa discussão, que também tem seu espaço em relação ao mal que a teologia da prosperidade faz, que nós vimos agora recentemente, por meio de toda essa comoção política antibíblica. E a gente fica: mas não tem que ser assim, o cristão não pode buscar os prazeres do mundo, o cristão não pode se deixar dominar pelas coisas do mundo. Toda essa discussão, ela só existe na mente e no coração de quem ainda não entendeu essa mensagem. Quando você entende que alguém morreu por você, isso muda a sua vida. Eu assisti um filme há anos atrás, eu nem era cristão ainda, nem pensava que seria algum dia. E esse filme não tem nada de evangélico, mas foi algo que me marcou muito no meu processo de regeneração. O nome do filme é O Resgate do Soldado Ryan e é baseado em fatos reais. Na Segunda Guerra Mundial, por engano, eles acabaram mandando 4 filhos de uma mesma família para a guerra, e não podia, tem que ficar pelo menos um filho, porque se os outros morrerem, a família continua. Uma lei que tinha lá nos Estados Unidos. E os 3 irmãos morrem e só tinha esse. Então é feita uma operação de resgate para devolver esse filho para sua mãe. E nessa operação de resgate, todos os soldados, a maioria dos soldados envolvidos morrem, inclusive o chefe, o capitão. E no final do filme, quando ele está morrendo, ele diz essas últimas palavras para o soldado que é salvo, Ryan. Ele diz: faça ter valido a pena. E então aparece esse Ryan com quase 80 anos, algo assim, de frente ao monumento que foi feito a esses soldados que morreram nos Estados Unidos, onde havia a cruz e o emblema desse oficial. E ele pergunta à sua esposa: será que eu vivi uma boa vida?
Porque ele tinha na sua mente, meu Deus, esses homens se sacrificaram para que eu tivesse a oportunidade de viver. Então, ele, a partir daquele momento, desde que ele retornou ao seu país, ele vivia todos os anos com essa cobrança. Eu tenho que viver uma vida correta, eu tenho que viver uma vida boa, eu tenho que viver uma vida que dê um exemplo, porque pessoas se sacrificaram por mim. E ele viveu dessa forma. E nós, como cristãos, temos algo imensamente maior. É Deus se fazendo homem, morrendo em nosso lugar, para que nós tenhamos a vida eterna. Não alguns anos aqui na Terra, mas a vida eterna. E às vezes a gente não valoriza. Será que eu devo fazer essa escolha? Mas se eu fizer essa escolha, se eu seguir o caminho estreito, eu vou perder dinheiro. Mas o que é dinheiro, senão... Estava conversando com o irmão antes. Senão papel que o homem valoriza. Dinheiro é o quê, irmão? Papel. Que hoje tem valor. Talvez daqui a alguns anos não tenha nenhum valor esse dinheiro que a gente pega hoje. Quantas moedas o Brasil já teve cruzado, cruzeiro real, tantas que são papéis que a gente dá valor agora, mas daqui a alguns anos pode ser que não tenha valor nenhum. A única coisa que não passa é o que está na mão de muitos hoje, a Bíblia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E a gente tem a oportunidade, todos os dias, de conhecer mais aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. E tantas vezes a gente tem feito uma escolha errada, que é preferir a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Irmãos, sem dúvida, Satanás é nosso inimigo, se a gente é cristão. O mundo é o nosso inimigo. Mas ninguém pode fazer mais mal ao cristão senão ele mesmo. Satanás não pode me fazer pecar, o mundo não pode me fazer pecar. Eles podem me influenciar. Mas só quem pode pecar sou eu. Por isso que a gente olha para Adão e a gente olha para Jesus. E esses dois são colocados lado a lado no livro de Romanos. E aí a gente vê que Adão, no jardim do Éden, que é uma espécie, de paraíso, pecou. Era tudo perfeito, não tinha mal, não tinha nada, era tudo perfeito naquela época. Jesus no deserto não pecou. E a gente vê, não é o lugar, é o coração. Por isso que se nós não tivermos essa mensagem internalizada em nossos corações, nós nunca conseguiremos viver o Evangelho na sua plenitude. Vivemos uma época onde os evangélicos eles têm a extensão muitas vezes de um oceano, mas a profundidade de uma piscina infantil. Vai começar com o evangélico, como você vê, eu não sei se vocês leem, mas assim, as mensagens que se colocam nas mídias sociais pelos evangélicos são coisas assim deploráveis. Parece que Jesus não veio, parece que Jesus não fez o que fez, não falou o que falou. As pessoas não sabem nem por que serão condenados no inferno. Você não vai ser condenado no inferno porque você roubou, matou. Não, você é condenado no inferno porque você não se arrependeu e creu em Cristo. O pecado é não crer em Cristo. Pois aquele que crê em Cristo tem os seus pecados perdoados. E os evangélicos ficam numa discussão inútil sobre usos e costumes, sobre uma postura mais religiosa, uma postura menos religiosa, quando na verdade é Cristo e este crucificado que deveria ser a nossa mensagem.
tanto para os outros, quanto principalmente para nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, quando está exortando os cristãos da Galácia por abandonarem o evangelho verdadeiro. No final da carta aos Gálatas, ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Por isso ele podia dizer que ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tanta gente usando esse versículo de uma maneira tão diabólica. Pessoas que não têm, nunca carregaram 1 metro na sua cruz. As pessoas têm me perseguido porque eu sou cristão. Você nem cristão é ainda. Seu exemplo é deplorável. O seu modo de vida é vergonhoso. E você diz que tem suportado alguma coisa por amor a Cristo. Como assim? Você não entendeu, então. Falando dessas coisas a título de introdução, irmãos, vamos começar a exposição do texto. Isaías 52, a partir do versículo 13. Mas pastor, não é Isaías 53? É, mas a mensagem começa no capítulo 52, versículo 13. E para que os irmãos entendam, né, algo que a gente já falou aqui tantas e tantas vezes, mas é sempre bom repetir, a Bíblia não foi escrita dessa forma que lemos, com versículos, capítulos e versículos, mas essa divisão só vem anos depois. Originalmente é um livro, são livros compilados. A palavra Bíblia, que significa livros. Então aqui no capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Olha como inicia a exposição da missão de Cristo. Sobre a pessoa de Cristo. Ele é prudente. E a ideia de prudência, irmãos, é aquele que está preparado para a batalha. O prudente é aquele que se prepara. E ele se prepara porque ele conhece. Ele sabe contra quem está lutando. Ele sabe como deve lutar para vencer. Por isso que no início do Evangelho de João, nós lemos o apóstolo João escrevendo a respeito de Jesus. Quando as pessoas começavam a se admirar e dizer que Jesus fazia grandes coisas, ele não se deixava levar por isso. Porque ele sabia muito bem o que era o coração humano. Ele não se deixava. No Evangelho de João, as pessoas querem fazer de Jesus rei. Jesus não aceita isso. Não, eu não vim fazer isso. O meu reino não é deste mundo. O pão que eu quero que vocês busquem e se alimentem não é o pão que perece, mas o pão que permanece para sempre. Eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Mesmo os acusadores de Jesus tinham que reconhecer a sua sublimidade. Quantas vezes nós já lemos aqui das ciladas que os fariseus, saduceus tramavam contra Jesus para pegá-lo em alguma falha, e Jesus sempre saía dessas ciladas de uma maneira a mostrar a sua supremacia diante de tudo e todos. Como pasmaram muitos à vista dele. A primeira vez que Jesus acalma a tempestade, e seus apóstolos ficam maravilhados, mas a palavra maravilhados, irmãos, não é maravilhado no sentido de olha que coisa boa, é maravilhado no sentido que medo. Como ele pôde fazer isso? E a frase é: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? É esse aqui. Quando ele veio andando sobre as águas, eles pensaram que Jesus era o quê? O fantasma.
Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, a multidão ficou maravilhada. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. E aqui a gente vê uma contradição, no sentido de que não seria isso que a gente esperaria na continuação do texto. Por quê? Porque como assim? Se ele está numa posição sublime, como ele está desfigurado? Alguém que está numa posição sublime deveria estar trajado com roupas caras, numa posição de destaque. E ele está aqui. Não, ele está desfigurado. Ele é uma pessoa que a sua aparência não é a que muitos esperavam. Por isso ele causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. Eles verão. Eles verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Você percebe que não é pelo intelecto que as coisas espirituais nos são acrescentadas. É pela graça. Agora então, no capítulo 53, nós começamos a exposição da missão de Cristo, que se entrelaça com a missão da igreja. Nós. Por que a gente vê hoje? Vamos pegar um exemplo do nosso país, que é algo mais próximo. Um contingente evangélico de dezenas de milhões de pessoas que se professam evangélicos. Mas a vergonha que foi esses últimos meses ser evangélico foi uma vergonha. Ver os evangélicos usando o nome de Jesus com fins políticos foi uma vergonha. Ver os evangélicos usando o nome de Jesus para obter vantagens foi uma vergonha. E quando nós pregamos coisas como não é assim, quem crê na nossa pregação? Porque sempre vão aparecer os fariseus e saduceus de hoje, os doutores em teologia, que têm os seus nomes de reverendo. Como assim reverendo? Reverendo só tem um, é Jesus. Ele é digno de reverência. A expressão é essa. Reverendo, aquele que merece reverência. Qual é o nome que merece? Você conhece algum? Eu não conheço. Parece que os protestantes, que se dizem tão reformados, não se reformaram tanto assim, porque criticaram durante séculos o termo dado ao Papa, que é vigário de Cristo, que significa substitutivo de Cristo, e eles avocam para si um termo tão diabólico quanto reverendo. Quem creu em nossa pregação? Se você prega hoje a mensagem da cruz, Cristo crucificado, se você prega hoje o caminho estreito, se você prega hoje o renuncia a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus, se você prega essa mensagem tão clara nos escritos sagrados, você não será ouvido. Você não será crido, porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Nós temos assistido com os nossos olhos o que está escrito nas cartas pastorais, porque levantaram para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Agora mesmo veio um falso mestre, eu estava vindo para cá, comentei com o irmão, eu vi um outdoor falando que esse falso mestre, nem sei se pode chamar de falso mestre, é melhor a gente chamar ele de servo de Satanás, mais condizente. Esse David Leonardo, não é isso mesmo o nome dele? Não tem igreja para abarcar, e aí então ele vai pregar na Arena Fonte Nova. Você acha que ela vai estar vazia? Você acha que vai estar vazia para ouvir as heresias que esse homem vai dizer? Talvez os ingressos. Imagine, ingressos. Para pregar uma mensagem, você paga ingresso. É show? É show. Eles pagam, porque eles querem isso mesmo. Levantar mestres segundo as suas próprias concupiscências. A gente fica assustado porque a gente vê o cumprimento das Sagradas Escrituras diante dos nossos olhos.
Quem creu em nossa pregação? Você chega para uma pessoa evangélica há 10, 20 anos, 30 anos, e a pessoa diz, eu creio na Bíblia de todo o meu coração. Aí você lê, renuncia a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. Não, mas eu não creio assim. Mas por que você não crê assim? Está escrito. Mas esse renunciar a tudo assim é figurado. Como figurado? Se o exemplo é Cristo, que sendo Deus, não tomou usurpação por ser Deus, mas a tudo renunciou. E o que é que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2? Tende em vós esse sentimento. E a gente vê um movimento evangélico que se auto-exalta. Não somente se auto-exalta, mas busca a exaltação e reconhecimento do mundo. Olha que coisa. Cantores evangélicos, pastores evangélicos recebendo títulos de cidadão. Antigamente as pessoas eram perseguidas, presas e mortas. Agora ser cristão traz riqueza, fama. Será que é ser cristão mesmo? Será que quem consegue fama e riqueza usando o nome de Jesus é cristão mesmo? Que tem uma pessoa de parecido com Cristo ficando rico e famoso? Porque o termo cristão significa aquele que é uma miniatura de Cristo. Quem creu em nossa pregação? Pregamos coisas como essas. Segunda, terça, sexta, domingo. E a igreja cresce em número? Quem está aqui há mais tempo sabe que não. Por quê? Porque as pessoas não querem a verdade. Elas querem algo que seja confortável ao seu coração e mente. A verdade é agressiva demais para aqueles que não querem abandonar as suas vidas de pecado. Quem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A expressão braço do Senhor, no judaísmo, significa Deus em ação. Quando Deus age, quando Deus, Ele coloca a sua mão e muda a realidade. A quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus conta para nós, como igreja, a parábola das parábolas, a parábola do semeador. E lá na parábola do semeador, na explicação dela, Jesus fala aos discípulos um texto que está em Isaías. E diz, não é todo mundo que vai crer. São 4 tipos de solo, eles vão receber a mesma semente, mas somente um vai dar fruto. Mas por que, Senhor? Por que o Senhor fala por parábolas? Para que vendo, não vejam. Ouvindo, não entendam. Não se arrependam com seus corações e não sejam salvos. Como assim, Senhor? Porque eles não são minhas ovelhas. Jesus disse isso expressamente aos religiosos da sua geração. Vocês não me ouvem porque não são minhas ovelhas. E Jesus, acerca desse princípio, diz, e toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada e lançada fora. João Batista diz, o machado já está posto no tronco da árvore. Não, se você cortar o tronco, ela pode nascer de novo. Na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não der o bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Esses que entenderam essa mensagem é que o braço do Senhor foi revelado. Porque 2 pequenos empresários do ramo de pesca abandonaram as suas empresas e foram seguir um rabino de 30 anos. Pedro e André, 2 irmãos. Por quê? Larguem os seus barcos e me sigam, farei de vocês pescadores de homens. Anos depois desse convite, 1 ano, 2 anos talvez depois, João capítulo 6,
quando os discípulos de Jesus começam a abandoná-lo por conta da mensagem, João olha para os 12, incluindo esses dois irmãos, Pedro e André, e diz: vocês também não estão querendo ir embora junto com esses que se escandalizaram porque eu falei que quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo? Qual é a resposta de Pedro? Para quem nós iremos? Pois só o Senhor e a palavra de vida eterna. O braço do Senhor foi revelado. O Senhor Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Porque havia muita discussão acerca de quem era Jesus. Ele é um profeta, ele é um falso profeta, quem é ele? Então o apóstolo Pedro, como representante do colégio apostólico naquele momento, em Mateus 16, se não me engano, ele diz: tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foram nem a carne e nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Esse é o braço do Senhor. O braço do Senhor que revela de maneira irresistível a presença do nosso Salvador vindo nos salvar. Por isso, irmãos, quem crê nessa mensagem não se importa mais com dinheiro, com fama, com realizações pessoais e egoístas, mas ele entende que algo muito maior está acontecendo e ele tem o privilégio de participar. Porque foi subindo, versículo 2, como um renovo. O que é um renovo, irmãos? É uma árvore que aparentemente estava morta, mas ressurge. Isso é um renovo. Ele foi surgindo como um renovo. E como era isso? Raiz de uma terra seca. E uma terra seca pode gerar algum tipo de árvore? Mas se as árvores, as raízes das árvores, elas são alimentadas, nutridas principalmente pela água. Como assim? Porque a provisão do Senhor Jesus nunca veio desse mundo, veio do alto, junto com ele. Por isso ele pôde crescer mesmo nesse mundo seco, que era um grande deserto de pecado. Por mais que existam coisas bonitas aos olhos humanos, o mundo é um grande deserto. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Como raiz de uma terra seca. Porque isso é tão importante para nós, irmãos. Como igreja, é assim que nós crescemos, como raiz de uma terra seca. Não podemos criar expectativas e mudar o mundo. Não é o nosso papel. Nosso papel não é fazer de Salvador uma cidade melhor. Não é fazer desse bairro um bairro melhor, dessa rua uma rua melhor, de vocês pessoas melhores. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é pregar a mensagem que fará dos ouvintes nova criação. Você não está aqui para ser uma melhor versão de você. Quem faz isso são os coaches. Estão na moda hoje. Você vai se tornar uma melhor versão de você. Quem faz isso são eles. Muitos estão invadindo as igrejas evangélicas e sendo bem pagos para isso. Mas o verdadeiro pregador, ele traz a mensagem do alto, que regenera as pessoas, que faz com que elas sejam nova criação. Tudo se passa e eles são feitos uma nova pessoa. Não uma pessoa melhor, mas uma nova pessoa, com sentimentos novos que antes eles não tinham. Você começa a odiar o que você amava antes do pecado. Você começa a amar o que você... você começa a amar o que você odiava, que era a santidade, e odiar o que você amava, que é o pecado. Porque foi subindo como um renovo, uma raiz, uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Qual a dificuldade de todos acreditarem em Jesus? Quando ele foi pregar na cidade que ele foi criado, não foi a cidade que ele nasceu. Todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, pois era necessário que assim se cumprisse. Mais uma profecia em relação a ele. O seu pai e a sua mãe não eram de Belém. Por quê? Porque eles tiveram que viajar na época do recenseamento. Se eles estivessem morando lá, eles não viajariam.
E eles então vão a Belém, no recenseamento, e ele nasce lá. Até seus primeiros anos de vida, eles vão para o Egito. Então, quando voltam, seu pai se estabelece em Nazaré. E ele é conhecido como Nazareno. E ele então prega na sinagoga de Nazaré, aqui no Evangelho de Lucas. O que as pessoas dizem? Maravilhados com sua mensagem. Mas ao mesmo tempo eles olham agora não para a mensagem de Jesus, mas para a aparência física dele. Mas ele não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro da cidade? Até pouco tempo atrás ele era o carpinteiro. Suas irmãs, seus irmãos estão entre nós. Como assim ele é o Messias? E queriam matá-lo. Nazaré tinha um monte elevado e eles queriam jogar Jesus de lá de cima. Imagina. Por quê? Porque ele não tinha a aparência que as pessoas esperavam. É como a geração de hoje. Você tem que ter aparência de crente. Então, quando você vem para a igreja, grande parte das igrejas cobram dos seus supostos fiéis usarem trajes sociais. Tanto as mulheres quanto os homens têm que vir arrumados. O homem, né, com terno e gravata. As mulheres com roupas, vestidos e ornamentos caros, supostamente dizendo: estou indo para a casa de Deus, por isso eu me arrumo. Mentira. Porque a arrumação que Deus quer de nós é interna. A circuncisão não é mais física, ela é espiritual. Deus não é glorificado em trajes luxuosos, muito pelo contrário. Ele é glorificado na nossa humildade. Por isso que as pessoas ainda hoje, elas não procurarão de forma natural verdadeiras igrejas, porque verdadeiras igrejas não têm a aparência que elas buscam. A expectativa das pessoas em relação a uma igreja evangélica são templos suntuosos, pastores bem vestidos e famosos. Na época de Jesus não era diferente. Por isso que as pessoas deram mais crédito ao que Anás e Caifás falaram do que a Jesus. E então, aqueles que receberam Jesus com hosana nas alturas, mudaram a fala para crucificam. Não temos nenhum outro rei senão César. Como assim? Vocês receberam ele no domingo? A gente está aqui na sexta de manhã, vocês já mudaram. Passou uma semana. Porque ele não tinha aparência que as pessoas exigem. Porque você acha que os sacerdotes usavam as vestimentas? Por que você acha que um padre católico se veste como se veste? Por que você acha que um pastor luterano se veste como se veste? Os pastores evangélicos do Brasil, por que você acha que eles se vestem como se vestem? Porque eles precisam suprir a expectativa do povo. Se eles não derem o que o povo quer, ele perde os seus seguidores. Esse termo tem se tornado tão comum por conta das mídias sociais, né? Seguidores. E eles não querem perdê-los. Jesus não tinha aparência nem formosura. Ele era um homem tão comum do ponto de vista visual que Judas teve que identificá-lo com um beijo. Por quê? Porque de noite não se podia diferenciar se era Jesus ou se era um dos seus discípulos, porque ele se vestia como os demais. A sua aparência era como os demais. E as pessoas querem tanto ser o mais bem vestido, ter o melhor corte de cabelo, ter a melhor pele. Por quê? Porque a sociedade nos impõe um padrão. Mas eu quero te dizer que você respeitava esse padrão quando você não era crente. Agora, como crente, os nossos valores e, portanto, também os nossos padrões são outros. Deveriam ser outros. Olhando-no, você já olhou para Jesus? José sempre fala da passagem que só Lucas descreve.
Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez. Olha que coisa linda, irmão. É lindo Pedro negar Jesus? Não, é lindo. É a graça de Deus se manifestando em pecadores miseráveis como nós. Pedro é a prefiguração disso. Ele havia negado Jesus pela terceira vez. O galo canta, então cai a ficha. Meu Deus, aquilo que eu disse que não faria, eu fiz, e fiz até pior. Eu jurei que não conhecia ele. E quando Pedro está caindo a ficha, Pedro está lá do lado de fora, no pátio. Jesus está dentro da casa, apanhando, sendo julgado. Mas Jesus vira o rosto. E o olhar de Jesus se fixa no olhar de Pedro por alguns instantes. E aquilo é o suficiente para mudar a realidade de Pedro e para transformar e diferenciar Pedro de Judas. Os dois traíram Jesus no mesmo dia. Um se arrependeu. E a gente vê como o olhar de Jesus faz toda a diferença. Olhando-lo, quando você olha para Jesus, o que você vê? O mundo vê isso. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. É assustador, pastores famosos e ricos da nossa geração indo para as mídias e dizer que Jesus era carpinteiro e que carpinteiro era uma profissão que dava muito dinheiro antigamente. Esses homens estudaram história em que faculdade? Eu não estou nem falando de história da igreja. Estou falando de história mesmo, história da humanidade. Eles falam coisas inverídicas, mentiras escabrosas, que as pessoas acreditam. Por quê? Porque elas querem a mentira. Elas querem ser ricas. E para isso elas precisam dizer de alguém que diga que Jesus era rico. Aqui na Bahia tem um pastor que foi mais além. Vocês podem chamar esse homem de pastor, né? O servo das trevas, chamado Abílio Santana, acusado de várias práticas imorais e coisas que nem se convém mencionar entre os santos. E numa das pregações desse homem, eu fui chamado uma vez, na época que eu estava engateando no evangelho, eu não sabia a diferença entre o verdadeiro e o falso, nem sabia que tinha isso, verdadeiro e falso. Estava numa igreja que pregava o falso evangelho, e o pastor dessa igreja me chama para ir para um congresso desses que tem que pagar. E esse Abílio estava lá. Mas mesmo eu, com meses de evangélico, quando esse homem pregou, eu me levantei do salão e saí. E todo mundo ficou olhando para mim com raiva, com um olhar de reprovação. Porque se eu me dizia coisas como Jesus era muito rico, ele tinha uma casa na praia. Aí ele pega um texto lá em Marcos, que diz que Jesus estava à beira-mar. Irmãos, ali nem era mar. É um lago, o Lago da Galileia. E ali não tem nada a ver com as praias de hoje. Lá, a região da Galileia é uma região desprezada. Por quê? Porque as pessoas que moravam lá eram pobres. Mas esse homem pega esse texto, diz que Jesus era rico, tinha uma casa na praia. Até os 30 anos ele viveu gozando da vida na beira da praia. E ele ainda diz, numa rede se balançando. Você tem essa imagem de Jesus na sua mente? Como esse homem pode ser deprecado? Milhões de seguidores. E se bobear, talvez alguns de vocês, ou alguém que me assiste, vi falando isso e diz, mas como pode falar assim de um servo de Deus? Servo de Deus, um homem desse? Por que você acha que crucificaram Jesus? Você acha que crucifica alguém que traz uma mensagem agradável para você? Você crucificaria alguém que viesse para você e dissesse, hoje aumentaram o seu salário, você vai ganhar a partir de hoje 2 vezes mais. Você acha que uma pessoa dessa seria morta? Por que você acha que mandaram matar Jesus? Por que você acha que perseguiram os apóstolos de Jesus e os seus discípulos? Porque aquilo que eles falavam
não era agradável aos ouvidos e nem ao coração. Então era preciso calar aquilo que o povo não quer ouvir. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado. E o mais rejeitado, um dos sentimentos mais dolorosos, muitas vezes mais doloroso que a dor física, é a dor emocional. E poucos sentimentos são tão dolorosos quanto o sentimento de rejeição. Quantas pessoas tiram a sua vida quando, por exemplo, eles têm alguma desilusão amorosa, se sentem rejeitados pelos seus pares e então se matam? Quantas pessoas ficam num estado de depressão fortíssimo porque foi rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo filho? Jesus, ele foi mais rejeitado do que qualquer ser humano que já pisou nessa terra. Ele foi rejeitado por aqueles que ele deu vida. Sabe o que é isso? Não é dar vida no sentido de gerar um feto, num processo biológico. Não, ele criou. Nada que existe foi criado sem ele. Não é que está escrito no Evangelho de João? Aquele soldado que deu um tapa no rosto de Jesus foi criado por quem? Por ele. Os soldados romanos que crucificaram Jesus, pregando cravos, seus punhos nos seus pés, foram criados por ele. E o mais assustador, Anás e Caifás foram criados por ele. Herodes, Pilatos, César, o imperador. E Jesus se deixa ser preso e morto por esses que ele havia criado. E o que dizer do povo judeu enquanto nação, na época que Jesus veio? E ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, não o receberam. E mais adiante vemos por que disso, porque amaram mais as trevas do que a luz. Por que uma pessoa ama mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Então eles precisavam ocultar as suas más obras. Como? Apagando a luz, ou pelo menos tentando fazer. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Você acha que sofre? Você acha que sofre? Uma vez uma pessoa fez uma chacota comigo por conta das enfermidades que eu adquiri depois da minha conversão. Tendinite dos dois braços, bursite nos dois ombros, problema na coluna, gastrite, problemas psicológicos, problema nos dois joelhos, problema no calcanhar. Mas como assim? Mas tudo que eu sofro é pouco, se comparado a esse sofrimento. Ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Eu e você não sabemos. Por quê? Porque o sofrimento, irmãos, não gera transformação para o bem. O sofrimento segundo o mundo gera morte. É o sofrimento segundo Deus que dá arrependimento para a salvação. Por isso, tantos e tantos da nossa geração sofrem, mas jamais se convertem. Fala, meu Deus, mas essa pessoa está um momento difícil. Passou tantas coisas, por que o coração está tão duro assim? Porque não sofreu segundo Deus. Está sofrendo segundo o mundo. É assim que o mundo faz com as pessoas. Faz delas ainda mais malignas, mais perversas. É o que a gente chama da corrente do mal. É como uma anedota que diz que o chefe brigou com o marido descontou na esposa, a esposa descontou nos filhos, os filhos descontaram no cachorro, o cachorro descontou no gato. O gato perseguiu o rato não tinha mais quem perseguir. É a corrente do mal. Alguém faz o mal para mim e então eu vou propagar isso. Não, o cristão não faz isso.
O cristão não paga o mal com o mal, porque ele aprendeu com o seu Senhor a pagar o mal com o bem. Por quê? Porque nada pode fazer mal para um cristão, uma vez que todas as coisas cooperam para o bem. Quem conhece a história de José, não o nosso José, o José filho de Jacó, porque o José daqui é filho de José também. O José filho de Jacó. Eu até postei essa semana um texto que falava sobre como um presente do pai para o filho mudou toda a história. A capa que José recebeu do pai. Os irmãos já tinham ciúme de José, mas aquela capa instigou eles a ter mais do que ciúme, até ódio. E então eles premeditam matar José. Mas olha como Deus é soberano. O irmão mais velho, o nome era Rubem, ele diz: vem cá, se a gente matar José, a gente não vai ganhar nada. Não sei, a gente não vai ter mais que suportar ele. Mas a gente pode pelo menos ganhar dinheiro com a morte dele. E estava passando ismaelitas, né? Pessoas que viviam naquela região, indo em direção ao Egito, e eles comercializavam escravos. Então eles vendem José. E eles pegam a capa de José, rasgam, misturam com sangue, né? Para dizer: meu pai José foi comido por feras. E aí José vai ser vendido no Egito como escravo. Aquele que foi criado de maneira especial pelo seu pai é vendido como escravo. E aí ele chega lá na casa de Potifar. Ele está cheio de ódio? Não. Porque a mão do Senhor estava sobre ele. E aí ele começa a trabalhar. E como uma pessoa que tem a mão do Senhor sobre ele, ele faz sempre o melhor. Porque ele faz tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E aí ele faz. E Potifar começa a ver o potencial dele, vai colocando ele até que ele fica como governador da casa de Potifar. Satanás deixa de ser Satanás, coloca a mulher de Potifar para se interessar por ele. Ela tenta seduzi-lo, ele não aceita. Então ela acusa José falsamente de tentar abusar dela. José então deveria ser morto. Mas a soberania de Deus, mais uma vez, Potifar sabia a mulher que tinha e sabia o servo que tinha, José. E então ele coloca José na prisão. Então, na verdade, a sentença deveria ser a morte. E ele estava na prisão, cheio de ódio? Não. Ele tinha raiva de Potifar? Não, porque quando ele foi colocado como administrador do Egito, ele perseguiu Potifar. E ele está lá na prisão. E ele começa a ajudar o carcereiro, a ponto do carcereiro confiar a chave da mão dele. Você imaginou isso? Aí aparecem dois homens complicados. Padeiro, não é coveiro não, é padeiro. Oh, Deus. E copeiro, não é coveiro, é copeiro. E eles estão lá na prisão, porque o faraó estava chateado com eles. E eles têm sonhos. E José diz: vem cá, como é esses sonhos? E eles, um diz, outro diz, José diz: olha, o padeiro, você vai morrer. Copeiro, o faraó daqui a pouco chama você de volta. Quando o faraó te chamar de volta, lembra de mim. Ele lembrou? Deu amnésia. E passou-se um tempo até que o faraó deu sonho. Ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro, que tinha se esquecido de José, a soberania fez o quê? Fez ele se lembrar. Aleluia. É sonho, né? Eu tenho um desenho engraçado que mostra o copeiro no senhorzinho de idade, assim, né? Mas é sonho. Tem um prisioneiro que interpretou um sonho meu lá, interpretou do outro também que morreu. Manda chamar ele. Glória a Deus. José não tem a mínima noção que vai se tornar administrador de todo o Egito. Ele vai lá só interpretar o sonho. Olha, as vacas é assim, vai ter um período de prosperidade, vai ter um período de escassez. Qual é o conselho? Então é bom que no período de prosperidade você deixe reserva para no período de escassez não faltar. Mas quem eu colocarei numa obra dessa?
Aí Faraó disse, José, vai ser você. Aí a fome chega. E a fome não foi só no Egito, foi em toda aquela região. E os irmãos de José vêm até ele. José mandou matar os irmãos. Tem gente se matando por herança. Tem gente se matando ou matando os pais, como teve aqui no Brasil, aquela Simone, não sei quem, matou o pai e a mãe com o seu namorado. José vê os seus irmãos. Depois de vários acontecimentos, ele vira para eles, ele se revela como José, né? E diz, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Aí passam-se centenas de anos. Um ex-fariseu, agora apóstolo, Paulo, escreve a carta aos cristãos de Roma e diz, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Você acha que tem algum mal na sua vida se você é cristão que não está cooperando para o seu bem? Aleluia! Então você não entendeu a mensagem da Bíblia. O sofrimento que um cristão passa é para fazê-lo um servo melhor como cristão. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Em comum, com quem os homens escondem o rosto. Por isso que, se alguém olha para você e finge que não te viu, é comum isso. Eu, antes de ser cristão, tinha uma vida assim, me relacionava com pessoas que tinham um poder aquisitivo alto. Hoje essas pessoas passam por mim e fingem que não me reconhecem. Por quê? Porque eu não tenho mais nada a oferecer a essas pessoas. Quando eu chegava num estabelecimento com um carrão, com roupas caras, as pessoas me procuravam. As pessoas faziam questão de falar. Mas quando você chega como um servo de Deus, as pessoas escondem o rosto de você. E até os seus amigos lhe viram o rosto. Era desprezado. Ele era desprezado. Pastor, eu não entendo. Agora que eu sou cristão, minha família me despreza. Mas como você não entende? Você sabia que a família de Jesus é a família encabeçada pela mãe Maria, que recebeu a revelação de Gabriel, o anjo Gabriel, que viu o que viu e ouviu o que ouviu. Quando Jesus começa a cumprir o seu propósito, ela pensa que o seu filho está ficando maluco. E vai, junto com os irmãos, tentar prender. Lá em Marcos, capítulo 3, se eu não me engano. Porque pensavam que ele estava fora de si. Então, uma pessoa que está fora de si. Uma pessoa que não está pensando direito. Essa era a família de Jesus. Capítulo 7 de João diz, nem os seus irmãos criam nele. Já imaginou isso? Isso é ser desprezado. Não é o que a gente passa. Uma pessoa que antes falava comigo, vira o rosto para mim? Não. Mas Deus vem à terra e os homens têm a audácia de não se prostrarem a Ele, mas nem de não falarem com Ele, porque até os demônios estremecem diante da presença dele. Uma legião de demônios que habitava na vida de um homem, o gadareno. Quando vem Jesus chegando na região, se prostram diante de Jesus e o adoram. E dizem, o que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí, vermes de Jacó, como eu e você, tratamos Jesus como qualquer. Era desprezado e dele não fizemos caso. Quando você pensa, irmãos, em se afastar dos caminhos do Senhor, o que você acha que você está fazendo com Jesus? O que você acha que Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus? Dele não fizemos caso.
Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se tem um versículo que os falsos mestres gostam de usar para enganar aqueles que querem ser enganados, é esse. Jesus vai te curar de toda enfermidade física. Não é isso que está ensinando. Senão as pessoas não morriam. Irmãos, Jesus curou muitas pessoas de enfermidades físicas. Essas pessoas morreram? Quando a gente é do interior, eu não sou do interior, mas já passei longos tempos, tem uma expressão morte morrida e morte matada. Nem todo discípulo morreu de morte matada. Muita gente morre de morte morrida. Deixou de ser crente? Jesus deixou de amar essa pessoa? Se a pessoa morreu e foi para o céu, isso é bom ou ruim? Descansaram das suas dores. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que enfermidades são essas? O pecado. Porque se Jesus hoje cura você e eu de uma enfermidade, daqui a alguns anos a gente vai ter outra. E outra, e outra. Por quê? Porque o pecado fez com que, enquanto estivermos habitando nesse mundo, o nosso corpo se desgasta. E a expressão é justamente essa que o apóstolo Paulo usa na comparação desse mundo com o vindouro. E ele diz, porque aqui nesse mundo o nosso corpo se corrompe. A ideia de se corromper é se desgastar, ele envelhece. Os olhos começam a deixar de enxergar. A pele começa a engelhar. Os ossos se enfraquecem. Os órgãos começam a falhar. É assim que acontece com o corpo do ser humano aqui na Terra. Mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso Jesus ele levou sobre si a enfermidade que não tem cura, que é o pecado. É essa enfermidade que nós precisamos ser curados. Todas as demais podemos e devemos suportar. Nada contra você apresentar sua dor a Jesus. Jesus está doendo muito. Me ajuda a superar essa dor, Senhor. Então, faz ela passar. Claro que a gente vai pedir tudo a Ele, porque Ele é o nosso pastor. Mas se não fizer passar, nos abraçamos à mensagem que o apóstolo Paulo nos deixou. Eu aprendi que a graça de Deus me basta, que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, então eu estou forte. Nós o reputávamos por aflito. Lembra-se quando Jesus está indo carregando uma cruz e as mulheres começam a chorar por ele? Jesus disse, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. Porque se em lenho verde eles fazem isso, o que fará com a madeira seca? Jesus está dizendo de fogo. Quando você vai fazer uma fogueira, você pega uma madeira verde? Não, porque ali significa que tem água, que está molhado, que está úmido. É difícil para queimar. Mas você pega uma madeira seca, ela queima facilmente, rapidamente. Então aqui ele diz, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido. Olhamos para Jesus e o sentimento é um sentimento tão errado, um sentimento de pena. Como ter pena do Rei da Glória? Ele é que tem misericórdia de nós. E se não fosse a sua misericórdia, já estaríamos todos consumidos. Versículo 5, eu tenho que me adiantar. Quando eu estou pregando sobre esse texto, assim, não há vontade de ficar nele. Mas ele foi traspassado. Ele foi, mas não precisava, porque Jesus, qual foi a penalidade? Qual foi o meio de morte de Jesus? Qual era a pena capital? A crucificação. A crucificação, a pessoa morre por asfixia. A posição que se fica, com os braços estendidos e o peso todo sobre um pé, os seus pés que estão
feridos, né, com aquele prego, com aquele cravo, à medida que a pessoa vai deixando com que o corpo caia, o pulmão vai se comprimindo, a pessoa morre por asfixia. Mas diz aqui que ele foi traspassado. Qual a necessidade de uma lança atravessar Jesus? Por que aquele soldado romano faz aquilo 700 anos antes disso? Que ele seria traspassado. Que uma lança atravessaria a sua carne. E sai então sangue e água, mostrando que de fato ele já estava morto. Por quê? Para que os seus ossos não fossem quebrados. Mas o que isso tem a ver, pastor? A gente estudou essa semana que o Cordeiro Pascual não podia ter os seus ossos quebrados. Quando se sacrificava o Cordeiro Pascual, tinha que se tomar cuidado para que nenhum dos seus ossos se quebrasse, porque ele deveria ser apresentado como um sacrifício perfeito. Se o osso está quebrado, não está mais perfeito. Que coisa maravilhosa ver como a Bíblia é tão perfeita e as pessoas ainda lendo e vendo tudo isso. Ah, mas é coincidência. Mas é tanta coincidência, né, irmão? A Bíblia traz 800 profecias que se cumpriram na vida de Cristo e 3 vezes mais que se cumpriram na sua morte. Já imaginou? Mais de 2.000 profecias se cumpriram na morte de Jesus. Mas é coincidência. 2.000 coincidências. É a incredulidade do homem. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi. Por que teve que ser assim? Não foi o título da nossa mensagem? Porque eu e você somos pecadores. Ah, não, é porque Adão e Eva pecaram. É, Adão e Eva pecaram. Mas nós somos pecadores. Jesus morreu pelo meu pecado. É assim que sente todo cristão. Todo cristão olha para a cruz de Cristo e vê ele levando os seus pecados. O que você acha que John Bunyan descreve o momento em que o cristão tem os seus fardos, né, caído? É no momento que ele olha para Cristo e diz: os meus fardos, os meus pecados já foram pagos naquela cruz. Eu não preciso mais carregá-los. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que significa sobrecarregado? Aquele que está carregando um peso que não consegue carregar, que é mais, que é desnecessário. Você vai a Cristo e Ele tira os seus fardos. Mas Ele te deixa livre? Não, porque se Ele te deixar livre, você fica com fardos ainda maiores. Ele coloca sobre você o jugo dele. E o jugo é aquele instrumento que se colocava nos bois ou nos animais para que eles arassem a terra junto. Para que um boi fosse para um lado e outro para o outro, né? Então eles andavam em linha reta por conta daquele instrumento, né? Na maioria das vezes era feito de madeira. Jesus diz: eu vou colocar sobre você o meu jugo. Aí a gente pensa: que coisa dura. Não, isso é pensa. Porque se a gente quiser ir para um lado, o jugo não deixa. Aleluia. A gente dá uma olhadinha para um lado e o jugo não deixa a gente ir para aquele lado. Por quê? Porque Jesus nos fisgou. E Ele não vai nos perder. Porque aquele que nos entregou na mão dele é maior do que todos. E ele continua: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Quando é que a gente vê isso aqui? Quando Jesus está orando no Getsemane. Lucas descreve que ele suou gotas de sangue. E a medicina moderna já confirma que uma pessoa que está em um patamar de ansiedade muito grande pode chegar a isso. Onde, em vez de exalar, né, suor, sai dos seus folículos sangue, gotas de sangue. Era no momento em que ele está sendo rejeitado pelo Pai. Ele não está sendo visto pelo Pai como um pecador, mas como o próprio pecado, que amaldiçoa a raça humana.
Porque aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, não pecador. Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:27. É o tipo de passagem bíblica que você abre à noite, quando você tem um pesadelo, e pode voltar a dormir em paz, se você é crente. Porque é aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que a justiça de Deus recaísse sobre nós. E nós não recebemos o que merecemos, mas o que Cristo conquistou para nós. As nossas iniquidades, ele foi moído por ela. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. A palavra paz aqui, irmãos, não é a ausência de conflito, mas é a palavra reconciliação. A ideia de paz aqui é duas partes que estão separadas, que estão em uma inimizade. Elas foram agora reconciliadas pelas suas pisaduras. A palavra pisaduras é feridas, chagas. Aquilo que machucava ele é o que nos traz a paz. É por isso que quando a gente olha para um Cristo crucificado, a gente tem paz. Os romanos não entendiam isso. Os romanos tinham os seus deuses. E os deuses romanos eram pessoas que estavam muito acima dos humanos e não sofriam nada que os humanos sofriam. Por isso que quando se pregava a mensagem do Evangelho nos primeiros anos, ainda hoje é assim, parece loucura, mas como assim, Deus sofrendo, mas Ele é Deus. Mas Deus morreu, Ele é o autor da vida e Ele morre. Parece uma contradição. Não, porque a gente já estudou aqui. Ele tinha que ser 100% homem e 100% Deus, para que a sua obra se cumprisse como de fato se cumpriu. Para que, como está escrito aqui, pelas suas pisaduras, como Deus ele não sofreria, mas como homem ele sofreu. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas temos um sumo sacerdote que sabe exatamente o que a gente sofre, porque ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus não sabe o que eu passo. Não sabe. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados. E essa é a descrição perfeita de todo cristão. Quando ele de fato foi regenerado, o sentimento é esse: eu estava perdido, ele foi achado. Eu estava morto e Deus me deu vida. Por isso, até hoje, mesmo apesar de todo esse movimento evangélico que gira em torno do dinheiro, a música, o hino cristão mais famoso, continua sendo o que foi escrito por um homem que nunca ganhou um centavo por esse hino que ele escreveu. John Newton escreveu o hino Amazing Grace, Graça Maravilhosa, onde ele descreve um sentimento até pessoal, mas que se comunica com todos os irmãos e irmãs cristãos de todas as eras. Graça maravilhosa que alcançou um pecador miserável como ele. Eu estava perdido. Eu estava morto. Que graça é essa? Nunca ganhou um centavo. E as pessoas escrevem lixos e lixos de músicas gospel, que de cristão não tem nada. Que essa expressão gospel, apesar de ser no inglês é a palavra evangelho, né, que traduz gospel, mas virou uma espécie de selo. Você faz tudo de errado e se botar o selo gospel tá valendo. É discoteca, mas discoteca as pessoas não têm uma dança que é uma espécie de sedução mútua, não está errado esse tipo de coisa. Mas é gospel. Ah não, eu vou fazer um assalto, mas é gospel. E tem assalto gospel. Agora diz que você pode atirar para matar, né? Esse movimento evangélico, falou do porte de arma e assassinato. Por quê? Porque esse assassinato é gospel, aí pode.
Que loucura, né? Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Por isso que Jesus olha e o sentimento que ele tem é desse: são ovelhas, eu vim resgatá-las. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele fala isso em João capítulo 10. Todos nós andávamos, todos nós. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas na igreja nós percebemos pessoas moralmente mais corretas do que outras, mas isso não significa que são menos pecadores. Nós é que fazemos essa separação. Quando inclusive eu externalizei que estava vivendo como evangélico, muitos que me conheciam antes da minha conversão diziam: também, mas você tinha que ser, né? Porque também você era demais. Você tinha uma vida insana. Se você não virasse evangélico, você ia morrer. Porque tem gente que pode viver segundo o padrão do mundo e está tranquilo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor... Que palavra é essa, irmãos? Jeová. Quando aparece assim, Senhor, com letras garrafais, é a expressão que Deus se revela a Moisés: eu sou o que sou. Ele fez cair sobre ele, perdão, a iniquidade de todos nós. Quem são todos aqui? Todos os cristãos. Não é todo mundo. É todos que do mundo se arrependeram e creram em Cristo. E a pergunta que você tem que se fazer a você, como eu tenho que fazer a minha: será que eu sou desse grupo que se arrependeu e creu? Quem é que vai testificar a respeito da minha resposta? As minhas ações. Pelas suas obras conhecereis, pelos seus frutos conhecereis a árvore. E aqui no versículo 7, ele foi oprimido. Irmãos, é um sentimento que às vezes a gente tem, né? Oprimido. Pastor, que opressão! E para você ser oprimido, irmão, não precisa você passar algum tipo de perseguição no mundo. Você se sente oprimido num quarto. Às vezes deitado numa cama, num colchão de quanto? 45. Oprimido. Mas como assim? Você está no colchão de 45? Deitado. Oprimido. Estou oprimido. Porque a opressão é aqui. Você conseguiu pagar suas contas. Estou supondo. Você conseguiu fazer a compra do mês. Mas você está oprimido. Como é que vai ser o mês que vem? E o ano que vem? Por que você aceita esse tipo de opressão? Você já foi livre dela. A sua vida está nas mãos de Cristo. Ele sim foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E a gente, o que é que sai da nossa boca? Murmuração. Ah, se eu não fosse crente. Fizeram isso comigo essa semana, porque eu sou crente. Foi. Se eu não fosse crente, eu pegava. Eu fazia. Acontecia. Senhor, eu não quero me queixar da minha vida, mas já murmurando. Ó vida, ó dias difíceis. Ele não abriu a boca. Pedro, guarda a espada, Pedro. Meu Deus! Não abriu a boca. 12 legiões de anjos para acabar com o mundo. Ele não abriu a boca. Por quê? Porque quando ele abriu a boca, Satanás foi destruído. Não é assim que está em Apocalipse? O sopro da boca de Jesus destrói Satanás. Olha o poder que está na língua. Não é o que diz a Bíblia?
E a gente... O que você fez com sua língua essa semana? Quando você fala mal dos políticos, de tantas pessoas, o que você acha que você está fazendo? Ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Aí você diz, é Jesus. Não, é Jesus, mas somos nós também. Não está escrito em Romanos? Na mesma passagem que diz que tudo coopera para o bem, diz que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Quem quer? Não, pastor, eu sou um leão. Eu gosto do leão, mas o leão é Jesus. Eu não sou leão. Eu sou, no máximo, uma ovelhinha, bé. E eu devia ficar feliz com isso. Eu vi, você não é nem um gatinho. Leão. Eu disse, Satanás está embaixo dos meus pés. É mesmo? Na minha Bíblia diz que ele está ao derredor. Bramando. Ele bramando. Como um leão. Esperando como um predador para que ele possa tragar. Ele não é barato, irmãos. Ele é uma serpente sagaz. Que se disfarça até de anjo de luz para enganar você e a mim. E tem servos que se travestem de ministros de justiça. E um monte de gente achando que já venceu a guerra espiritual, sem ao menos entrar nela. Ainda são escravos. Por quê? Porque aquele que peca é escravo do pecado. E aqui ele diz, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque o juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por que você acha que iam matar Jesus? Você se lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Os fariseus e saduceus começam agora a confabular, dizendo que não podemos deixar que esse viva, senão o mundo inteiro irá após ele. Temos que tirar ele da face da terra, riscar o seu nome, para que não continue a sua história. Eles ameaçaram os apóstolos quando esses começaram a pregar. Nós vemos lá no livro de Atos. E desde os primeiros anos de igreja até o nosso dia atual, tentam calar a verdadeira igreja que traz a verdadeira mensagem de salvação. Como? Fazendo crescer as falsas igrejas, fazendo endurecer o seu coração, para que você não se dedique. Eu não faço a obra sozinho dessa igreja. Eu sou apenas um servo. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Pelo menos deveria ser. E como ovelha, ele não abriu a boca. Ele foi, como juiz opressor, ele é arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Meu é um pronome possessivo. Se você é cristão, você é propriedade exclusiva de Deus. E antes de você dizer aleluia, diga aleluia, mas entenda. Significa que não é mais você que manda. É Deus que manda em você. Aleluia! Agora sim. Aleluia! Mas às vezes a gente pensa, eu sou propriedade de Deus. Aí a gente pensa assim, sabe aquela pessoa ainda que me persegue, Deus vai pegar ela? Não, Deus não vai pegar ela, não, Deus vai pegar você. Porque o juízo começa por a gente. E aí a gente é disciplinado para não ser condenado com o mundo. Mas isso não é o ideal. O ideal é o quê? É que nós venhamos a julgar a nós mesmos, para que não tenhamos a necessidade de ser disciplinados. Quem é disciplinado é o filho obediente ou desobediente? Por exemplo, aqui a gente tem Laínia. Criança obediente. Ladinho da mãe e do pai. Isso nunca recebeu uma pomadinha. Agora eu. Aí se meu pai me desse umas palmadas, onde estaria eu? Tem filho que é assim. Aqui eu tenho uma irmã de sangue, que é minha irmã em Cristo também. Nunca precisou ser disciplinada pelo meu pai. Era a melhor aluna do colégio.
Eu, quase todo dia, pro castigo. Eu estudei em um colégio de freira. A gente fazia fila. E aí cantava um hino, fazia uma reza e subia para a sala de aula. Eu estava na fila, sempre conversando, como não deve, né? Aí a madre superiora, que a gente chamava de Macé, aqui na Salete. Irmã de Mirella, vai ao castigo. O castigo era, a gente ficava nas partes cobertas, fazendo essa oração e esse cantor. Aí eu ficava numa escadaria que ficava no sol quente assim, todo mundo me vendo. Quase todo dia pro castigo. Quando não bastava esse castigo, tinha um castigo que era ficar, a sala da madre superior era como se fosse aqui atrás, e aí tinha um local onde às vezes os professores sentavam, numa mesa de mármore, e aí o castigo era você ficar assim, de frente para a parede. Que tortura com uma criança, hein? Faça isso com uma criança, não. Você vai ficar aí 50 minutos, parecia 50 anos. Olhando para a parede, até hoje eu me lembro, era azul. Isso já tem 30 anos. Você pensa que eu saía do castigo dizendo não vou mais fazer isso? Às vezes eu fazia traquinagem no castigo. E a freira não sabia que castigo ia me dar, porque eu já estava no castigo. Aí ela entendeu que ele tinha um pai que me disciplinava. Vou ligar para o seu pai. Pense numa pessoa que ficou lilás, branco, mudou as cores. E uma vez meu pai me pegou da orelha, de onde eu estava até o carro, pela orelha, todo mundo vendo. Você acha que eu melhorei? É sério? Eu fui expulso dessa escola anos depois. Nós somos assim, irmãos. Mesmo os que não tiveram a mesma experiência que eu, o pecado sempre está lá. Louvado seja Deus que o meu pecado foi revelado. Por isso nós vemos o Senhor Jesus sofrendo o que sofreu. Ele foi por causa da nossa transgressão, da transgressão do meu povo. Ele teve que passar por isso. Foi ele ferido. Versículo 9, já quero concluir, o horário já passa. Designaram-me a sepultura com os perversos. Você sabe por que o Monte da Caveira tinha esse nome? Segundo historiadores e vários fatos e evidências históricas confirmam essa tese de que o Monte da Caveira era também um cemitério ao céu aberto. Porque as pessoas que eram consideradas transgressores, elas eram vistas como indignos da sociedade. E uma das coisas que o judeu mais... Hoje, a nossa prática de enterrar as pessoas é um costume judaico. Por exemplo, os povos pagãos, eles que tinham, principalmente os anglo-saxões lá da Inglaterra, aquela região ali, que tinham o costume de queimar os seus mortos. Daí a gente vê hoje, chegando no Brasil, o nosso irmão que é coveiro, né, essa ideia de cremação. Então o judeu, ele enterrava os seus mortos, então colocava nas rochas, né, mas era a ideia de colocar sobre a terra, porque, como está lá em Gênesis, nós somos pó e ao pó voltaremos. Essa é a ideia de enterrar. Então, quando você deixava uma pessoa ao céu aberto, o que acontecia? O corpo começava a entrar em estado de putrefação, os animais vinham e comiam a carniça, o que a gente conhece aqui, os urubus e tantas aves de rapina. Então, existia, tanto que tem um filme que fala um pouco da história de Jesus, chamado Ressurreição. Foi lançado há pouco tempo, não ficou muito tempo no cinema. E mostrava isso, os ladrões sendo colocados lá atrás e se jogava sal para diminuir o odor que exalava os corpos. E eles se deterioravam ali mesmo. Por isso esse nome, Monte da Caveira, porque ali tinha muita ossada de gente. E o que faria com o corpo de Jesus? A mesma coisa. Mas aconteceu o inimaginável. 2 fariseus que faziam parte do Sinédrio, que acabaram de condenar Jesus, batem na porta de Pilatos e pedem o corpo de Jesus para enterrá-lo. O próprio Pilatos fica admirado. Mas vem cá, vocês estiveram aqui pedindo que eu matasse ele. A gente não, foi eles. Porque para Pilatos não tinha diferença de um para o outro. Eles se vestiam igual. E aí eles pedem o corpo de Jesus e Pilatos deixa que ele seja enterrado
na sepultura de José de Arimateia, que era um homem rico, e que havia comprado essa sepultura e ninguém havia sido enterrado. Naquela época, até hoje, né? Existe essa prática. É caro você enterrar uma pessoa, então tem pessoas que compram, né? Lugares onde a família inteira é enterrada. Mas ninguém havia sido enterrado naquele túmulo, porque ele havia sido comprado por José de Arimateia, e José de Arimateia nem sabia porque comprou aquele lugar. Mas Deus já sabia. Designaram a sepultura com os perversos. Era o destino dele ser colocado ali. Mas com o rico esteve na sua morte. Aqueles 3 dias antes da sua ressurreição, ele esteve num túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor, por que o Senhor se agradou moê-lo, seu próprio filho? Por conta do propósito daquilo. Fazendo enfermar. A ideia de enfermar é sentir dor, não necessariamente adquirir uma enfermidade. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Lembram-se agora de tudo que a gente estudou em relação à Páscoa? A oferta que era o cordeiro. Verá a sua posteridade. Quem é a posteridade de Jesus? Nós. Deixará o homem, seu pai e mãe, se virá sua esposa, serão na sua carne. Grande esse mistério. Mas eu não me refiro ao casamento do homem com a mulher, mas de Cristo com a igreja, da noiva e do seu noivo. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Durante 2000 anos tentam parar a igreja e ninguém consegue, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja que Cristo fundou. É a palavra do Senhor. Por isso não vem prova que não possamos suportar. Por isso que junto com a prova Ele nos dá a sabedoria para vencê-las. É isso que significa o escape. Escape não é para você sair correndo. O escape, a ideia é uma forma de vencer aquela provação. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Jesus tem visto como quando ele escreve, anos depois, as 7 igrejas, no livro do Apocalipse, nós temos esses textos. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu sei onde tu habitas. Ele chega a falar muito disso. Você acha que ele não sabe o que a gente está vivendo aqui? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Percebeu como é perigoso aquele que se levanta contra a igreja de Cristo? Por quê? Porque Cristo está de olho. Ele passeia pelos 7 candelabros. Ele é aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Será que ele tem estado satisfeito com a nossa vida como oferta viva a Ele? Se não, irmãos, isso tem que mudar. Nosso propósito é ser luz e sal. É resplandecer a luz que o Senhor acendeu. O meu servo, o justo, com conhecimento justificará muitos. Que conhecimento, irmãos? Jesus fala expressamente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É esse conhecimento que nos falta. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Há uma repetição dessa obra de Cristo. Por quê? Porque Satanás significa acusador. Satanás, muitas vezes, ele aparece na nossa vida com uma obra
Cuidado. Muito parecida com a obra do Espírito Santo. Olha que coisa. O Espírito Santo revela pecado. Mas quando o Espírito Santo revela o meu pecado, isso não me faz ter vontade de desistir. Muito pelo contrário. Quando o Espírito Santo revela o meu pecado, isso me faz correr para os pés do meu Salvador. Mas quando é o diabo que te acusa com o seu pecado, você vai fugir daquele que seria o seu Salvador. Por isso que pessoas às vezes deixam de frequentar os cultos, porque se sentem pecadores. E quem aqui não é? Nós estamos aqui todos para sermos santificados. Para que aquele que pecava não peque mais. Antes, viva uma vida demonstrando que Cristo morreu para que a santidade fosse a sua marca em nós. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Muitos, não todos. Percebeu? Com o seu conhecimento, final do versículo 11, com o seu conhecimento, o justo, o servo, o justo, justificará, não a todos, mas a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Perceba, uma gota do sangue de Jesus daria para salvar todos os seres humanos, de Adão até o último ser humano, daria. Uma gota, né? Não precisava nem aquela quantidade de sangue, uma gota. Mas por quê? Não salva todo mundo, porque Ele não quer assim. E tem coisas que a gente não sabe, irmãos. Você não é Deus nem eu. A gente sabe que Ele revelou. O que Ele revelou pertence aos que são dele. Mas o que Ele não revelou pertence a Ele. Por que Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú? Eu sei que a vida de Esaú era uma vida promíscua. Mas Jacó também fez coisas erradas. E Deus corrigiu a Jacó, mas não corrigiu a Esaú. Então a gente tem essa percepção, mas essa percepção é limitada. Por quê? Porque Deus pode regenerar quem Ele quiser, quando Ele quiser. Não foi assim com o ladrão da cruz? Ele não era bonzinho, ele era mau, perverso. Ele confessa ser culpado do pecado que havia colocado ele naquela cruz, naquela pena capital. E Jesus, então, justifica a fé daquele homem. Quando ele se volta para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando ele traz para o teu reino. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão, confesso. Um adúltero, confesso, Davi. Esse é o homem segundo o meu coração. Por quê? Quando era exortado, se arrependia. Não contendia com o servo do Senhor, que no caso de Davi foi o profeta Natã. Mas se arrependeu de todo o coração. E não se tem relato de Davi fazendo outro pecado semelhante. Arrependimento, irmãos, traz a ideia de abandonar o pecado. E não de justificar o pecador em uma vida de pecado. Como muitos tentam fazer isso hoje. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E a ideia de poder aqui, irmãos, nada tem a ver com a ideia de poder que você e eu temos. Para a nossa sociedade, o poderoso é aquele que tem algum tipo de cargo político, é aquele que tem algum tipo de autoridade na nossa sociedade, é aquele que tem algum tipo de bens materiais que faça com que eles sejam respeitados pelas suas posses. Não, a ideia de poder aqui tem a ver com o poder de Deus. É como você vê um homem prisioneiro com roupas rasgadas, velhas, provavelmente sujo, sem tomar banho há muitos dias, o apóstolo Paulo, diante do rei Agripa. Um homem vestido com roupas luxuosas, por pessoas tão ricas quanto ele, convindo a Paulo. Quando Paulo termina de pregar,
o rei Agripa diz: Paulo, quase que você me persuadiu a me tornar um cristão. E Paulo diz: mesmo que fosse por pouco ou por muito, meu desejo não é ser igual a vocês, mas era que vocês todos que me ouvem fossem tais quais a mim, com exceção dessas cadeias. Isso era porque Paulo era uma pessoa que tinha uma visão exagerada de si mesmo? Não, Paulo tinha uma visão do que Cristo fez com a sua vida. E da ideia, e tinha a visão correta do que é uma vida sem Cristo. Nada. Não adianta o poder que esse mundo tenta nos oferecer. Por isso que quando Satanás foi até Jesus, ele disse: te darei todos os reinos, não alguns. Todos os reinos do mundo, se prostrado, me adorares. É a mensagem dos falsos mestres hoje. Te darei o que você pede, desde que você venha para as campanhas. Te darei o que você pede, desde que você faça o que eu estou lhe dizendo aqui. Te darei o que você pede, te darei, te darei. É a promessa das igrejas hoje. Quando a mensagem deveria ser: renunciem a tudo e recebam a graça, que é suficiente para salvar pecadores miseráveis como nós. Concluindo: por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Jesus não teve a sua vida tirada, ele a ofereceu. Eu a dou, e eu tenho poder para tomá-la de volta, foi o que ele disse. Ele entregou e disse: está consumado. E então deu o seu último suspiro. Assim como no domingo de manhã, ele se levantou dos mortos. Ele tem poder. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Percebeu? Mais uma vez, o pecado de muitos, não de todos. A ideia é para levar os leitores ou ouvintes a uma reflexão. Eu faço parte desse rebanho de muitos. E Jesus diz: as minhas ovelhas são aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. Pelos seus transgressores intercedeu. É importante, irmãos, que a gente reflita sobre essas palavras. A obra de Cristo só tem valia para você e para mim se ela muda a nossa vida. Se é apenas uma informação que eu recebo e guardo na minha mente, ela não vai me salvar. Ela só testificará naquele grande dia da minha condenação. Porque você ouviu e não obedeceu. Como está escrito aos Tessalonicenses: naquele grande dia ele trará juízo aos que não ouviram e aos que não obedeceram ao Evangelho. Então, nós temos ouvido esse alerta e, ao mesmo tempo, essa maravilhosa notícia. Estávamos completamente perdidos e um cristão, irmãos, já dizia um pastor do passado, que todo aquele que vai para o céu, ele tem certeza absoluta que merece o inferno. Ele sabe que ele merece o inferno. Ele sabe por quê? Porque ninguém sabe determinados pecados que você e eu cometemos aqui. O adultério, irmãos, não é somente se relacionar com uma pessoa fisicamente. Jesus diz: aquele que pensou coisas impróprias já adulterou. O assassinato não é somente você matar alguém. Se você odeia o seu irmão, você é contado como assassino. E o que dizer então do pecado que vai deixar tantos de fora do céu, como a maledicência? Por isso é importante, irmãos, que a gente entenda que
se somos de Cristo, devemos andar como Ele andou. Quando lemos essa palavra, nos maravilhamos com a obra que Cristo fez. Na qualidade de seus discípulos, precisamos segui-lo nesse caminho. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. É fácil reagir como louco, é a nossa natureza. Se alguém pisa no meu pé, qual é a minha reação natural? Reagir. O difícil é viver como ovelha. Principalmente como ovelha muda. Quando Jesus fala que é uma criancinha de colo que entrará no reino de Deus, ele não está dizendo que as crianças entram no reino de Deus por serem crianças. Ele diz, assim como essa criança é dependente em tudo do seu pai, o reino de Deus é para aqueles que são dependentes em tudo de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, perdoa-me, Senhor, pelo nosso orgulho insensato de tantas vezes pensarmos fora da Tua palavra, Senhor. Fazemos projeções para a nossa vida sem ao menos consultá-lo. Que loucura, Senhor. Nos perdoa. E muitas vezes, Senhor, vamos além. Mesmo sabendo que o Senhor condena determinadas atitudes, as praticamos voluntariamente. Meu Deus, nos perdoa. E não nos deixa mais na prática dessa atitude insana de fazer o que o Senhor reprova e de deixar de fazer o que o Senhor ordena. Mas que pelo contrário, Senhor, a nossa vida seja vivida em uma constante e perseverante obediência a Ti. Pois se o pecado tem sido a nossa tristeza, que a santidade seja a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de questionar a si mesmo. E se a obra de Cristo de fato te alcançou. O amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Amém.